Antes de iniciar o nosso vídeo, deixe o seu like, se inscreva em nosso canal e ative o sininho das notificações. Todos nós já tentamos passar alguma fase de algum jogo que era muito difícil. Nós, sozinhos, não íamos conseguir. Nós pegamos alguns códigos, algumas lições, alguns atalhos e, por isso, nós conseguimos passar essa fase. Nesse vídeo, nós queremos comparar a nossa vida com um jogo. Porque nossa vida começa, nosso jogo começa quando nós nascemos. Muitas pessoas, às vezes, tiveram dificuldade nisso, né? Ou outras não quiseram que você nascesse, ou que você teve muitos problemas ao nascer. Mas você nasceu, está vivo e hoje você está jogando o jogo da vida, você está vivendo o jogo da vida. Assim como no jogo virtual, você vai aprendendo como joga, como se movimenta, como pula, como corre. E assim somos nós. Nós aprendemos a andar, nós aprendemos a falar, e nós vamos aprendendo a correr e a pular e a tudo mais. Assim é a nossa vida. E nós, ao longo do jogo, ao longo da vida, nós vamos passando por fases. Aí nós temos as fases mais fáceis, que é aprender a falar e andar, depois escola, depois sociedade, depois trabalho. E assim nós vamos passando uma fase de cada vez, vivendo uma fase de cada vez. Mas tem fases da nossa vida que a gente fica naquele looping, a gente não consegue passar. São fases extremamente difíceis e isso causa uma frustração enorme. São, às vezes, fases que são na nossa vida profissional, sentimental. Mas, se conhecermos a Cristo, nós vamos vencer essas fases. Essas fases podem nos trazer depressão, às vezes tentar contra a nossa própria vida, porque nós não entendemos como passar. E nós temos que passar, nós temos que vencer essas fases. E conhecendo a Cristo, nós venceremos. Porque Ele nos proporciona vida eterna. É como aquele jogo que você ganha um poder de vida infinita. Então você vai tentando passar aquilo ali e você consegue porque você não morre, você tem vida infinita. E nós temos vida infinita por conhecermos a Cristo. E como no jogo, em alguns jogos, você tem um plus, você tem um bônus. Por exemplo, no Mario, aquela estrelinha e você fica indestrutível, né? E assim, nós também temos um plus na nossa vida espiritual, que é o Espírito Santo. Ele é quem nos dá força, é Ele quem nos dá perseverança, é Ele quem nos dá uma energia a mais, é Ele quem é o nosso mapa. Em alguns jogos tem mapas que dão detalhes e segredos do jogo para você caminhar. E assim o Espírito Santo ele fica ao nosso ouvido falando, não faça isso, é por aqui, vai, você consegue. Ele é o nosso plus, Ele é o nosso ajudador, Ele é o nosso consolador. Então nós precisamos, em algumas fases da nossa vida, não, se não todas, né? As fases da nossa vida, nós precisamos do Espírito Santo. Assim, o jogo, a vida fica bem mais fácil. E como todos os jogos, sempre tem uma missão. Sempre tem algo que você tem que realizar para ganhar aquele jogo. E nós, como cristãos, como conhecendo a Cristo, a nossa missão é pregar o Evangelho. A quantas pessoas a gente puder conseguir e quanto ao Espírito Santo nos auxiliar. Nós devemos pregar o Evangelho. Essa é a nossa missão. Gerar frutos, fazer discípulos de todas as nações. Essa é a missão do nosso jogo da vida da nossa vida infinita em Cristo. E como nos jogos, existe um fim. Existe quando você zera o jogo. Você venceu todas as fases, você venceu todos os adversários, você zera o jogo. E quando acontece isso, existe uma congratulação. Você tem uma imagem, você tem um filmezinho que passa ali pra você de uma coisa que ninguém vai ver se não passar o jogo, se não vencer o jogo, né? E nós, como cristãos, nós também teremos essa congratulação. Isto quando Cristo voltar. Quando nós estivermos vivendo com Ele, será a nossa congratulação. Nós veremos coisas que só quem vence o pecado, quem vence as dificuldades da vida, quem vence os desafios da vida, vai ter essa congratulação. Assim nós poderemos dizer, como Paulo disse na segunda carta a Timóteo, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. Então que você vença o jogo, que você vença as fases, que você consiga viver a sua vida em Cristo, pois com Cristo nós temos o Espírito Santo, o nosso ajudador. E você, com isto,
você vai vencer e você vai viver a vida eterna com Cristo. Então nós vamos poder dizer, como Paulo disse em 2 Tessalonicenses, Timóteo.